Olá, seja bem-vindo. Esse é o novo vídeo da série A Aventura de Viver os Seus Sonhos. E hoje eu quero ler para você um trechinho do capítulo que fala sobre crie um grande desafio para si mesmo. Aqui cita a fala de Steve Vaughan. Espero fazer com que pessoas como eu lembrem que cada um de nós tem a força e a capacidade de realizar tudo o que quiser. Perder peso é uma escolha, assim como permanecer nessa situação horrível. Eu decidi viver. Se pensar nisso, você verá que se trata de uma decisão simples. Acontece que o Steve, com 40 anos, pesava 186 quilos. O médico dele disse que ele não chegaria aos 50 se ele continuasse daquele jeito. Então ele tomou esse solavanco e decidiu mudar radicalmente. Ele criou um projeto para ele que ele chamou de reabilitação para o gordo, que seria, durante 6 meses, ele iria atravessar os Estados Unidos a pé, da cidade dele, natal, San Diego, à cidade de Nova York. Só que ele levou mais tempo do que 6 meses. A autora aqui cita que enquanto ela escreve, fazia pouco menos de um ano que ele havia partido e ele tinha percorrido quase 3.900 quilômetros. Mas ele sofreu lesões no joelho, fraturas causadas pelo esforço, mas ele também ganhou. Ele perdeu mais de 45 quilos e aprendeu uma grande lição. E ele diz que perder 46 quilos é significativo e importante. É a maneira mais certa de não... Mas depender de um número ou tornar-se escravo da balança é a maneira mais certa de não perder peso. Aprendi a avaliar minha saúde não por meio de uma balança, mas por uma escala de harmonia mental. Quando você aceitar que tem o controle de sua vida e de seu peso e trabalhar para curar a base emocional do problema de peso, descobrirá que o corpo cuidará de si mesmo. Resumindo, o que ele fala é: cure a mente que a bunda virá atrás. Então ele começou um projeto muito radical. Uma pessoa totalmente sedentária, obesa, decidiu sair da cidade dele, da casa dele, do conforto do lar dele e atravessar os Estados Unidos a pé. E aí, olhando para minha vida, eu percebi que eu precisava de um projeto grande também, onde eu decidi fazer esse modo caverna de 90 dias, que eu vou focar apenas nos meus objetivos. Eu vou tirar todas as distrações, sejam elas de hábitos, alimentos, seja de vícios de alguma forma. Apesar de eu não ter vícios, como a maioria tem, né, hoje em dia, de drogas, de jogos de azar, ou jogos de tigrinho, ou bebidas, mas eu tenho o vício de ficar consumindo muito conteúdo no YouTube. É um vício que eu tenho. Eu fui analisar o meu tempo de tela e estava com mais de 33 horas, sendo essas 33 horas de muita distração. E 16 horas era no YouTube. Mesmo consumindo conteúdos que sejam produtivos, que sejam agregadores, e mesmo esse tempo de 16 horas ao longo de uma semana era sempre fazendo alguma coisa. Então eu estava ouvindo um vídeo, lavando uma louça, dobrando uma roupa, colocando roupa a bater, pendurando roupa, sempre com fone de ouvido, mas mesmo assim acaba que isso distrai muito a mente. Muitos especialistas já dizem que essa distração ela acaba atrapalhando a nossa mente porque a gente não consegue se concentrar. Então a gente não consegue memorizar as coisas, tá sempre ouvindo um ruído ao fundo e não consegue ouvir os próprios pensamentos. Então eu percebi que eu estava meio que fugindo. Para não fazer as coisas que eu tenho que fazer, eu acabava me distraindo, mas com a desculpa de consumir conteúdos produtivos, de autodesenvolvimento, enfim. E aí eu decidi fazer esse meu desafio que eu já falei no vídeo de ontem, que eu vou postar aqui ao longo do processo, como eu vou estar me sentindo. E esses vídeos aqui, eles não são para ajudar ninguém, talvez. Talvez ninguém vai assistir, ninguém vai se beneficiar, talvez pela maneira que eu falo, muito simples, até meio errada, mas eles vão me ajudar, porque eu vou estar treinando a mim mesma de me colocar à prova, de me colocar nessa disposição de me sentir vulnerável, de fazer um vídeo, de colocar numa plataforma onde milhares de pessoas têm acesso e onde muitas vão poder assistir e talvez fazer comentários destrutivos,
Alguns talvez vão fazer comentários bons, mas isso vai me treinar para eu sair da minha zona de conforto. E é isso, eu espero que você crie um grande desafio para você mesmo e que esse desafio te leve para outros níveis, para outros patamares e que você pense que a sua vida, como aqui no terminando esse capítulo, que a Holly, ela estava vivendo uma vida sedentária, fumava, tinha vícios, não fazia exercícios, enfim, uma vida medíocre, como muitos gostam de dizer. E a minha vida até ontem era medíocre, porque até as 10h30 da noite eu fiquei rolando vídeos no YouTube enquanto deitava na cama. Então, ainda é um vício, né? Sendo que hoje eu comecei o meu projeto. E aí ela fala uma coisa muito importante, que ela estava num retiro espiritual e a líder do retiro perguntou para todos que estavam na sala se a pergunta é: estou vivendo a vida que quer viver em mim? E aí a resposta que a Holly deu foi um grande não. E eu também não estou vivendo a vida que quer viver em mim. Porque como ser humano, com plenos potenciais, com capacidade de aprender coisas, com capacidade de criar coisas incríveis, eu não estou vivendo a vida que quer viver em mim. Por isso que eu criei esse projeto e eu vou relatar ele todo aqui como um diário virtual para mim mesma, para quando chegar lá no dia 30 de dezembro, que terão passado os 3 meses que eu me planejei, eu vou ver a diferença a partir desse primeiro vídeo. Eu espero que você viva a vida que quer viver em você. Um beijo, até a próxima.